Bom dia a todos, bem-vindos à VDA. Muito obrigado pela vossa participação, para quem está aqui hoje presencialmente e para quem está a assistir remotamente. É sempre um prazer renovado promover estas iniciativas com a APDC. Daí um cumprimento especial ao Rogério, à Sandra e ao restante da equipa da APDC. Estamos na 8ª edição do Digital Union. Voltámos a reunir-nos presencialmente em muitas iniciativas. Esta do Digital Union é a primeira que é presencial, utilizando, no entanto, aquilo que são as vantagens da experiência durante o Covid. Podemos ter muitos assistentes e temos muitos assistentes remotamente. Um agradecimento especial aos nossos oradores. Todos sabemos como devem ser difíceis as agendas de um diretor de informação do canal televisivo, nos tempos que correm ainda por cima, e terem encontrado disponibilidade para aqui estar é para nós muito importante e muito obrigado. Nós hoje, o tema de hoje é o European Media Freedom Act, e só este nome é impressivo, Freedom Act, mas é de facto isso que estamos a falar. Nos tempos que correm é cada vez mais importante que o quarto poder, porque é o quarto poder que estamos a falar, a seguir ao legislativo, ao executivo e ao judicial, tenha de facto defesas para os próprios mídias, mas para todos nós, cidadãos, que somos os beneficiários deste poder, de haver regulação que garanta, no fundo, a sua independência, a sua qualidade, a transparência, a liberdade de informação e dos prestadores do serviço de informação. E é isso que o European Media Freedom Act pretende acautelar. Pretende evitar situações como, por exemplo, não sei se leram ontem nas notícias, foi despedido o CEO da Sports Illustrated por terem publicado uma série de artigos que foram gerados por inteligência artificial, com autoria falsa de autores criados também pela inteligência artificial, sem terem revelado que estavam a publicar artigos gerados por inteligência artificial com falsos autores gerados também pela inteligência artificial. São estas as novas realidades que é preciso regular para que o quarto poder seja de facto um poder efetivo e que nos ajude a perceber melhor e saber tudo quanto está a passar. Enfim, esta é uma breve só introdução. Eu passo a palavra à Sandra. Sandra, o microfone é teu. Muito obrigado. Olá, bom dia também a todos. É para nós um prazer também voltar a fazer esta sessão, a 8ª sessão, em colaboração com a VDA, e ter um tão ilustre painel de convidados para debater mais este tema. Queria também recordar a quem nos está a seguir remotamente e aproveitar este momento para passar aqui algumas orientações sobre o funcionamento do evento hoje, como é que vai ser a nossa dinâmica. Quem está a seguir online tem a possibilidade também de colocar algumas questões dentro do Q&A. Eu e o Tiago estaremos sempre aqui depois no final atentos a verificar quais são as questões que são colocadas e solicitaremos depois então ao moderador para nos dar a oportunidade de trazer aqui alguns dos tópicos que possam ser colocados, mesmo aqui presencialmente. Também passar a informação que aquilo que são as apresentações e alguma documentação de suporte sobre esta temática será enviada posteriormente a todos os que se inscreveram para este evento, quer presencialmente, quer remotamente. Portanto, se gostarem muito da apresentação que o Tiago vai fazer, iremos disponibilizá-la. E com isto também explico qual é que é a agenda. Portanto, nós a seguir teremos uma introdução ao tema do European Media Freedom Act pelo Tiago Bessa, que é sócio aqui na VDA na área das comunicações, proteção de dados e tecnologia, seguida de um debate com, então, os nossos diretores de informação das 3 televisões de sinal aberto, o António José Teixeira da RTP, o Nuno Santos da TVI e o Ricardo Costa da SIC, e que será moderado pelo presidente da APDC, Rogério Carapuça. E só para concluir que para nós é uma honra ter lançado esta iniciativa em 2021 e já temos debatido tantos temas e ter chegado agora um também relacionado com este tema dos mídia, porque mesmo antes de entrar alguém me dizia, bem, não tinha tão presente que a APDC também abordava estas temáticas dos mídia, não é? Não é só no congresso da APDC que debatemos o Estado da Nação dos mídia, mas também trazer aqui esta temática tão relevante. Portanto, sem mais demora, chamava aqui o Rogério para dar início... O Rogério não, mentira, o Tiago, era só para ver se estavam atentos. O Tiago para dar início então à sua apresentação. Muito obrigada. Ora, bom dia a todos. Aproveito para também dar as boas-vindas ao último evento do Digital Union de 2023. Já estamos a pensar naquilo que faremos em 2024, mas é sempre um prazer
estar aqui reunidos com os nossos queridos amigos da APDC a organizar este ciclo que tem hoje o último evento de 2023. Cabe-me a mim a tarefa de fazer um brevíssimo enquadramento do European Media Freedom Act, deixar algumas pistas, algumas ideias que possam depois ser abordadas pelos nossos distintos convidados, a quem também aproveito para agradecer a presença, e provavelmente deixar aqui alguns tópicos que depois serão melhor abordados durante o debate. E como naturalmente interessará em ouvir quem de facto está no setor há muitos anos e conhece melhor a matéria do que eu próprio, como o António, o Nuno e o Ricardo, vou tentar ser particularmente breve na minha apresentação. Falar do European Media Freedom Act, também conhecido como EMFA ou MFA, importa começar desde o início. Portanto, estamos a falar de uma proposta de regulamento que foi apresentada pela Comissão Europeia em setembro de 2022. É importante destacar que ainda não temos um texto final aprovado, portanto, ainda não há um texto legislativo em vigor aprovado, mas nos últimos meses, durante a presidência espanhola da União Europeia, as negociações avançaram a bom ritmo. Tivemos já um texto aprovado em primeira leitura pelo Parlamento Europeu em outubro, que aliás serviu de base para a minha apresentação, e o Conselho Europeu também já analisou e aprovou uma posição comum relativamente a este texto. Isto significa que não é provável que o texto seja aprovado ainda em 2023, mas será muito provável, já na presidência belga da União Europeia, em 2024, que o texto seja aprovado, provavelmente logo no início do ano, e está previsto um prazo de 6 meses para ele ser inteiramente aplicável. Portanto, este evento que nos reúne aqui na VDA e também online é particularmente atual, porque em 2024 teremos novidades significativas nesta matéria. Em termos muito gerais, este é um diploma, permite-me dizer, que se enquadra muito na lógica da tutela das partes ou das entidades com menor poder económico relativamente ao Estado e relativamente também às plataformas em linha, que são entidades que hoje em dia acabam por condicionar e acabam por, de alguma forma, enquadrar a vida não só dos serviços de comunicação social, como também de todos nós, cidadãos. Portanto, é um diploma que visa, de alguma maneira, equilibrar a posição destas entidades relativamente ao Estado e relativamente a estas plataformas. Portanto, o que vamos encontrar na leitura desta proposta são essencialmente direitos. É um reforço de tutela acrescida para estas entidades. Não vamos encontrar muitos deveres, vamos encontrar essencialmente a consagração de novos direitos que vão poder ser exercidos dentro de determinados procedimentos para a defesa do pluralismo, da independência, da liberdade, como já foi aqui falado. Última nota para salientar que, sendo um regulamento, isso significa, como certamente já saberão, que a partir do momento em que seja aprovado, aplica-se diretamente nos 27 Estados-membros. Portanto, não é necessário qualquer diploma de transposição. Uma lei, um decreto-lei é totalmente dispensável. Isto também é relevante na ideia de harmonização e de uniformização das regras aplicáveis. Ora bem, o contexto. Tipicamente, estas propostas legislativas não surgem do nada. Têm um contexto político, têm algumas preocupações subjacentes. Achei particularmente sugestiva esta referência da senhora von der Leyen ao dizer que não podemos tratar os órgãos de comunicação social como qualquer outro tipo de negócio. Porquê? Porque a independência desses órgãos, a liberdade que deles emana, é fundamental para os valores que são definidos e que são defendidos pela União Europeia, para os valores que este bloco económico acaba por consagrar e por defender. E, portanto, o que se tem assistido, e esse é o contexto relevante para esta proposta, são uma série de novas iniciativas legislativas que procuram reforçar este setor. Sejam iniciativas que pretendam combater a desinformação, sejam iniciativas que pretendam reforçar a própria segurança física dos jornalistas e o pluralismo do jornalismo, seja também na transparência, ou até uma diretiva que salienta aqui de forma interessante, que é para proteger, por exemplo, os jornalistas contra processos abusivos que são iniciados na justiça, muitas vezes apenas para cercear a liberdade editorial ou para cercear a liberdade de informação. Portanto, são estas iniciativas que dão o contexto necessário para o surgimento do European Media Freedom Act. Quais são os objetivos? Bom, poderíamos desenhá-los de diferentes maneiras.
parece-me a mim que são 4 eixos fundamentais, que já foram aqui de alguma forma tocados. A independência editorial é a bandeira, claramente, deste ato. É a pedra de toque, é aquilo que é a força motriz por detrás de algumas das regras que estão consagradas nesta proposta, que visam necessariamente reforçar reforçar a independência e reduzir o risco também de influência nas decisões editoriais. Por outro lado, o segundo eixo é o aumento da transparência, garantir que os órgãos de comunicação social, os meios de comunicação social, divulgam informação para se perceber exatamente quem são os seus proprietários, quem os financia. Isso naturalmente também pode ter um impacto, como devem imaginar, na questão da independência editorial. Um terceiro eixo muito relevante e particularmente com uma preocupação específica do lado desta proposta, a proteção dos conteúdos nas plataformas. A moderação que hoje em dia poderá ser feita por essas plataformas relativamente a conteúdos jornalísticos de qualidade que visam informar e educar. Essa também é uma preocupação da proposta. E, por fim, a questão da cooperação entre entidades nacionais e até europeias e uma nova arquitetura institucional que falarei de seguida. Obviamente, temos de perceber a quem se aplica. E aqui há duas noções, enfim, é a única parte mais jurídica que aqui falarei, em termos de definições, mas para se perceber exatamente quem se aplica, quem pode beneficiar desta proposta. Essencialmente, estamos a falar aqui de serviços de comunicação social, portanto, esta ideia de o fornecimento de programas ou de publicações de imprensa ao público, por qualquer meio, sob a responsabilidade editorial. Portanto, mais uma vez aqui o critério-chave é a responsabilidade editorial. E depois o fornecedor de serviços de comunicação social, ou seja, a entidade que, na realidade, acaba por disponibilizar estes serviços, que tem a responsabilidade editorial pela sua organização e por determinar a modo como qual é o seu conteúdo e o modo como este surge também perante o público. São estes os dois conceitos fundamentais ao ler esta proposta, que de resto é uma proposta relativamente curta para aquilo que a Comissão nos tem habituado nos últimos tempos. Estamos a falar apenas de 30 artigos, portanto é uma proposta relativamente reduzida e que se lê até com alguma facilidade. Ok, então, as principais novidades desta proposta. Por um lado, como já falei, a questão dos novos direitos. Portanto, os direitos dos fornecedores de serviços de comunicação social. E aqui, mais uma vez, o aspecto essencial, a pedra angular, diria, da proposta é a questão da independência editorial. Isso depois reflete-se numa série de medidas. Elenquei aqui algumas que me parecem as mais emblemáticas, como, por exemplo, ficam proibidas medidas adotadas pelo Estado ou por entidades privadas que visem ou que tenham como efeito a interferência ou criar influência nas políticas e decisões editoriais. É uma medida proibida. Também são medidas proibidas quaisquer tentativas de revelação de informações, incluindo as fontes utilizadas pelos jornalistas. Também as questões da detenção, da sanção, da repressão dos jornalistas ou até um aspecto que foi introduzido pelo Parlamento, os seus familiares ou pessoas próximas também ficam proibidas se referirem à sua atividade profissional, ou seja, aqui proteger a atividade jornalística, limitando este tipo de medidas que, se tiverem relacionadas com a sua atividade profissional, estão proibidas. O acesso a dados encriptados, importante para as investigações a que estamos habituados hoje em dia e que acabam por informar o público de aspectos que são menos conhecidos. E, por fim, também um aspecto relativamente relevante, a instalação de mecanismos de vigilância e de espionagem dos fornecedores de serviços de comunicação social. São medidas proibidas, ficam taxativamente proibidas. Obviamente há algumas exceções, mas essas exceções, como refiro aqui no segundo bullet, têm todas, são apenas admissíveis, diria, em casos muitíssimo excepcionais. Ou seja, por exemplo, quando esteja em causa a investigação de crimes muito graves, como por exemplo o terrorismo, ou crimes com moldura penal acima de 5 anos. Nesse caso, são admitidas algumas exceções, mas os requisitos para a implementação das medidas que referi atrás também são muito apertados. Têm que ser proporcionais, não podem permitir o acesso ou, de alguma forma, garantir que se acedam às fontes jornalísticas, têm que ser medidas de último recurso. E, por fim,
têm que ser medidas validadas previamente por uma autoridade judiciária e acompanhadas, ou seja, têm que ser medidas que periodicamente são reavaliadas, por exemplo, por um juiz, para determinar se continuam ou não a ser proporcionais, se continuam ou não a ser adequadas. Portanto, há aqui uma garantia de independência muito grande neste aspecto. Finalmente, um reforço da proteção, também a preocupação do legislador em obrigar os Estados-membros a ter mecanismos que permitam aos fornecedores de serviços de comunicação social recorrerem rapidamente a uma entidade, por exemplo, é dado como exemplo o provedor de justiça, para apresentarem reclamações ou queixas quando sintam os seus direitos violados. E é dito que essas reclamações têm que ter um tratamento urgente e prioritário para serem decididas. Não é tudo um mar de rosas, não são só direitos, também há alguns deveres. Como vos referi, são excepcionais no âmbito do contexto do European Media Freedom Act, mas há alguns que essencialmente se traduzem também em 3 grandes eixos: a questão da transparência, mais uma vez, a necessidade de assegurar a divulgação de informação de quem é o proprietário ou de quem detém participações que permitam exercer uma influência significativa, que não é definida, mas que naturalmente se percebe que é uma influência significativa no modo como a liberdade editorial é determinada no órgão de comunicação social, a divulgação de conflitos de interesse, que podem ser reais ou aparentes, desde que isso possa conflituar ou afetar a independência editorial. Cá está, mais uma vez, a pedra de toque desta proposta. E depois também os temas de financiamento. E aqui salientava apenas uma novidade, que é quando existe financiamento de Estados terceiros, essa informação tem que ser expressamente divulgada, indicando quem procedeu ao financiamento, ou quem atribuiu o financiamento e em que montante. Também há aqui alguma preocupação do lado da União Europeia em detectar fontes de financiamento externas à própria União. Em Portugal, ou a nível nacional, parece-me que estes deveres não terão uma grande aplicação prática, porque todos nós já sabemos, ou seguramente já antecipamos, face à lei de 2015 sobre a transparência dos meios de propriedade e de financiamento, que, a meu ver, até vai além daquilo que a proposta da Comissão Europeia, o European Media Freedom Act, apresenta. Portanto, não espero um grande impacto neste particular dos deveres a nível nacional. Terceiro aspecto relevante, a proteção dos conteúdos no ambiente digital. Hoje em dia, com a publicação do Regulamento dos Serviços Digitais, que entrará, ou melhor, será totalmente aplicável a partir de fevereiro de 2024, temos as plataformas em linha, e sobretudo as plataformas em linha de muito grande dimensão, as chamadas VLOPs, com a obrigação de fazer moderação de conteúdos. A moderação de conteúdos basicamente significa remover ou suspender conteúdos que sejam disponibilizados nessas plataformas. Estamos a falar, por exemplo, de redes sociais, estamos a falar de plataformas de partilha de vídeos. Essa moderação de conteúdos pode ser feita sempre que exista uma violação de uma lei, portanto, um conteúdo que viola uma lei, a plataforma é obrigada a fazer essa moderação, por exemplo, a remover o conteúdo, mas também pode existir sempre que o conteúdo viola os termos e condições da própria plataforma. E aqui é que existe um problema grave, porque esses termos e condições são definidos pela própria plataforma e, portanto, poderá existir aqui algum tipo de censura que pode ser exercida pela plataforma se tiver termos e condições mais exigentes e, com isso, ou basear-se nesses termos e conteúdos para começar a eliminar e a remover conteúdos jornalísticos, por exemplo, editados por órgãos de comunicação social devidamente reconhecidos. Isso é um problema que a proposta pretende endereçar. E pretende endereçar de diferentes maneiras. Por um lado, com esta ideia de qualquer atividade de moderação de conteúdos não pode afetar a independência editorial, a liberdade de imprensa e o pluralismo. Isso é fundamental. E traz uma novidade relevante, que é a moderação de conteúdos não se pode basear única e exclusivamente em decisões algorítmicas. Então, não pode ser um algoritmo a determinar o que é que deve ser removido ou suspendido e aquilo que deve ser mantido. Não. É necessário ter recursos humanos que façam essa avaliação, recursos humanos que avaliem, aliás, conteúdos em todas as línguas e de todas as regiões da União. É também uma obrigação. Depois há um aspecto aqui relevante, esta declaração e reconhecimento, que precisamente visa
permitir aos órgãos de comunicação social, aos fornecedores de serviços de comunicação social reconhecidos, ter um estatuto, digamos assim, privilegiado na interação com estas plataformas. Portanto, está prevista a hipótese de apresentarem uma declaração. É engraçado, o Fernando falou na questão dos conteúdos produzidos por inteligência artificial. Nessa declaração, um dos aspectos que tem que ser, digamos assim, reconhecido por parte do fornecedor de serviços de comunicação social é que não produz conteúdos exclusivamente com base em inteligência artificial, ou que pelo menos esses conteúdos são devidamente divulgados quando assim o seja. Portanto, é um aspecto que tem que estar nessa declaração. Como eu disse, visa granjear um estatuto especial para um fornecedor que depois possa ser exercido na interação com estas plataformas. Se a plataforma não reconhecer essa declaração, há a oportunidade de recorrer ao regulador nacional para dirimir esse conflito. Depois a questão da moderação, ou seja, quando a plataforma entende que há um conteúdo, um vídeo, uma notícia que deva ser removida ou suspensa, não o pode fazer antes de cumprir um determinado procedimento. Ou seja, tem que primeiro explicar ao fornecedor as razões pelas quais entende que o conteúdo deve ser removido ou moderado, e o fornecedor tem 24 horas para responder, para apresentar, digamos assim, as suas justificações. Um aspecto negativo, diria eu, da proposta é que após essas 24 horas, a plataforma não está obrigada a, digamos assim, recorrer ao regulador ou um outro organismo para dirimir um potencial litígio. É dito que ela pode recorrer, não é obrigada a recorrer, o que significa que ela pode eliminar o conteúdo sem a intervenção de uma terceira entidade. A meu ver, é um aspecto menos positivo desta proposta. Ainda assim, os fornecedores passam a ter esta posição privilegiada, por exemplo, no tratamento de reclamações. Ao contrário de qualquer cidadão que pode apresentar uma reclamação quando vê um conteúdo seu removido e que deve ser respondida num prazo razoável, no caso dos fornecedores de serviços de comunicação social, o prazo é de 24 horas. Portanto, se apresentarem uma reclamação à plataforma relativamente a um conteúdo que foi removido, essa reclamação tem que ser respondida em 24 horas. Um outro aspecto negativo, a meu ver, da proposta é a circunstância de não prever um regime sancionatório e, portanto, não se percebe muito bem o que é que será aplicável caso as plataformas não respeitem estas novas regras. Bem, mas falamos de plataformas, mas quem são elas, não é? Há 17 plataformas em linha de muito grande dimensão que já foram identificadas, portanto, aqui o panorama está estabilizado, foram identificadas em abril deste ano e a partir de agosto deste ano também o regulamento dos serviços digitais passou a ser integralmente aplicável. Vamos reconhecer ali muitas das entidades que utilizamos no nosso dia-a-dia, também nas nossas empresas. Do ponto de vista de serviço de comunicação social, naturalmente será mais relevante plataformas como a Wikipédia, o Twitter, ou o X, o YouTube, o Facebook, o TikTok, o LinkedIn, enfim, que serão as plataformas mais utilizadas para a difusão de conteúdos noticiosos. Finalmente, a questão da cooperação e arquitetura institucional. Também aqui uma preocupação relevante do legislador em criar duas novas figuras. Por um lado, o Comitê Europeu dos Serviços de Comunicação Social, ainda não é um supra-regulador europeu, embora se conheça a vontade da Comissão em, no fundo, atrair mais competências para Bruxelas e criar supra-reguladores nacionais, ou supra-reguladores, neste caso na União Europeia, relativamente a determinadas matérias, mas é um primeiro passo, diria eu, nesse sentido. Portanto, este comitê vai agregar os reguladores nacionais, no caso português, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, tem funções interessantes de independência, aliás, exerce as suas funções com independência, melhor dizendo, e passa a ter funções muito relevantes que não se traduzem meramente naquilo que tipicamente são as funções deste comitê de divulgação de boas práticas. Por exemplo, três aspectos que salientava. O primeiro, a coordenação de medidas adotadas a nível europeu contra fornecedores de serviços não estabelecidos na União. Portanto, se tivermos fornecedores de serviços de comunicação social fora da União, mas que dirijam a sua atividade para cidadãos na União e existe alguma afetação, digamos assim, de valores fundamentais, o Comitê pode intervir nesse âmbito. Pode intervir também no diálogo com estas plataformas em linha de muito grande dimensão, que naturalmente têm um poder económico significativo e que convém do outro lado da mesa estar também alguém com um peso, pelo menos institucional, semelhante, e passam também a ter intervenção
no âmbito de medidas nacionais que podem afetar a integridade do setor ou até mesmo em operações de concentração. A intervenção é meramente opinativa, ou seja, traduz-se na emissão de um parecer, de uma opinião, mas aquilo que a proposta diz é, caso essa opinião, esse parecer não seja seguido, é necessário uma resolução fundamentada, ou seja, é necessário explicar muito bem porque é que ela não é seguida. Portanto, não basta meramente pedir o parecer para colocar numa gaveta, é necessário explicar, se ele não for seguido, porque é que assim foi decidido. Depois uma figura, esta sim parece-me relativamente nova, pelo menos comparativamente a outros setores, que é este grupo de peritos. O grupo de peritos vai ter representantes da indústria e da sociedade civil e vai ter essencialmente funções de assessoria ao comitê, mas também de alguma fiscalização da atividade do comitê. Portanto, parece-me que esta ideia de trazer para o procedimento de tomada de decisões relevantes nesta matéria, um grupo de peritos da sociedade da indústria que podem ajudar também nestas novas funções do comitê. Finalmente, estou mesmo a terminar, já ultrapassei aqui o meu tempo, 3 notas sobre a questão da medição de audiências e da publicidade. Sabemos que são aspectos também muito relevantes para o funcionamento correto do setor e que podem ter impacto nas suas dinâmicas. Enfim, há algumas regras nestes 2 polos da medição de audiências e da publicidade. Chamava a atenção apenas de 3. Por um lado, na questão da medição de audiências, uma preocupação acrescida do legislador em existir divulgação de informação sobre as metodologias utilizadas nessa medição e o acréscimo é que devem ser auditadas, portanto, as metodologias devem ser auditadas anualmente por uma entidade independente, precisamente para certificar que os resultados que são divulgados através dessa metodologia são fidedignos, são reais. E depois, do lado da publicidade, 2 notas que, enfim, podem ou não ter algum impacto. Por um lado, a questão de os fundos públicos alocados a um fornecedor de serviços de comunicação social não poderem exceder 15% do orçamento, por exemplo, de uma entidade pública para fins publicitários. Portanto, aqui a ideia de alguma diversificação da alocação de fundos públicos, não podem ser todos direcionados a uma única entidade. E depois a ideia também, mais uma vez, da divulgação do financiamento ou dos custos do Estado com a atividade publicitária, incluindo, isso parece uma novidade relevante, também, no fundo, os custos do Estado, não apenas quanto ao fornecedor em si de serviços de comunicação social, mas o grupo de empresas do qual esse fornecedor faz parte, também é uma preocupação desta proposta. Agradeço imenso a vossa atenção e passava desde já a palavra ao Rogério e depois ao nosso painel. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. É com muito gosto que a PDC, em colaboração com a VDA, ou a VDA em colaboração com a PDC, a ordem não é relevante, organiza esta sessão na sequência que já foi explicada e quero agradecer muito em especial aos 3 convidados, aos 3 diretores de informação, penso que posso apresentá-los assim conjuntamente, António José Teixeira, Nuno Santos, Ricardo Costa, por ordem alfabética, respectivamente da RTP, TVI, CNN Portugal e SIC. E, portanto, o objetivo deste nosso debate é um pouco reagir ou perceber a vossa opinião sobre aquilo que está incluído neste pacote legislativo e que foi bem explicado e bem resumido, e agradeço já também o resumo pelo Tiago Bessa. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostaria de vos colocar é se estes 4 objetivos, portanto, a independência editorial, a proteção de conteúdos, o aumento da transparência e o fortalecimento da cooperação entre os Estados-membros, se respondem àquilo que vocês sentem que são os grandes desafios da vossa indústria neste momento. Começava talvez pelo António José Teixeira, portanto, seguindo aqui a ordem alfabética do primeiro nome. Bom, bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite e por estarmos aqui juntos. É sempre uma boa oportunidade também de partilharmos não apenas experiências, mas preocupações e também ideias que podem ser úteis para todos. No fundo, a ideia da cooperação, uma ideia obviamente positiva num mercado difícil, cuja sustentação, a sustentabilidade melhor, é também uma raiz destas questões que aqui estão.
eu não trabalhei sempre no público, é a minha última experiência, mais recente. Também trabalhei no privado e sei bem que estas questões da independência, da autonomia editorial, da proteção ao jornalismo, ao bom jornalismo como essencial à democracia, se joga muito na autonomia que se tem ou não se tem. E a autonomia não é apenas uma questão, digamos, regulamentar, legal, uma proteção que as regulamentações ou os enquadramentos legais nos podem dar. A autonomia também tem a ver com a sustentabilidade dos projetos em que estamos e temos isso bem visível quando olhamos para o nosso mercado e para o mercado internacional de modo geral. Portanto, eu diria que estes esforços correspondem, por um lado, à constatação de que há problemas graves que se jogam nas nossas sociedades hoje e problemas graves que têm a ver com a democracia, que têm a ver com o difícil equilíbrio. Julgo que esta questão aqui talvez não esteja suficientemente contemplada entre aquilo que é a liberdade e a segurança. E nós estamos a assistir, quando olhamos para os dados mais recentes, desde 2015, a recusa significativos em relação à liberdade de expressão no mundo. Não estou a falar em Portugal, e em Portugal provavelmente ainda temos um ecossistema razoavelmente de baixo risco, ou de um risco médio, quando olhamos para questões de pluralismo ou questões de autonomia editorial. Mas os dados mais recentes ou os factos mais recentes deixam-nos já preocupações significativas em relação a matérias que aqui estão enunciadas. Por exemplo, a transparência da propriedade. É uma questão muito crítica já em Portugal. E não é por acaso que nos últimos tempos temos assistido a questões que se colocam, que estão, aliás, a ser dirimidas ou estarão a ser dirimidas pelo regulador em relação precisamente a essa transparência que é preciso ter para podermos também confiar, para podermos saber que enquadramento tem esta produção de comunicação ou de informação que estes órgãos e estas empresas têm. E a ideia de que podemos ter atores no mercado cuja razão de ser nós não conhecemos, seja nos capitais, nos acionistas, seja nos projetos editoriais, e que estão de forma artificial no mercado, obviamente que não ajudam, pelo contrário, prejudicam a saúde e a convivência dos vários projetos. E por isso é bom sabermos de forma clara como é que os serviços de média públicos estão a funcionar. É preciso saber que regras têm, é preciso saber que financiamento têm, é preciso saber como é que os seus dirigentes são nomeados, mas é preciso saber também nas empresas privadas de quem são, ao que vêm, que contas têm, como é que sobrevivem. E muitas vezes isso não é propriamente um dado adquirido, como sabemos pela experiência há muito tempo. E essa é uma questão crítica e, portanto, algumas destas preocupações sobre as garantias de independência, seja porque muitas vezes a instrumentalização, manipulação, não é apenas pela desinformação, é por campanhas bem orquestradas que sabemos há muitos anos influenciam eleições. Enfim, todos sabemos o que a Rússia tem feito no Brexit, nas eleições americanas, nas eleições francesas, numa série de eventos políticos da maior importância, quando conseguem ter uma intervenção concreta em segmentos de mercado, seja por algoritmos, seja por outro tipo de operações já muito sofisticadas e para as quais os reguladores, a sociedade, os Estados não têm, digamos, grande controle, se é que têm algum. Portanto, muitas vezes limitamos a constatar os efeitos perniciosos que essas operações têm. Portanto, aquilo que se puder fazer para garantir mais transparência, mais independência editorial, tudo isso são fatores de confiança que beneficiam não apenas a saúde da democracia e o pluralismo, mas também a saúde das empresas, porque a confiança no mercado também depende disso. A rentabilidade dos projetos também depende disso. O respeito das regras do jogo depende disso. O facto de todos respeitarmos regras semelhantes introduz uma convivência no mercado, digamos, mais saudável. É pressuposto que assim seja, mas sabemos que não é sempre assim. E, portanto, vejo de forma genericamente positiva, mas depois podemos desenvolver o que aqui se diz. Bom dia.
dia a todos e obrigado pelo convite também. Eu vou muito na linha do que o António acabou de dizer. Diria que o que estamos aqui a discutir e o trabalho que a Comissão tem produzido e que digamos, será consumado no próximo ano, para o jornalismo, para os jornalistas, é seguramente uma garantia para o trabalho que nós temos que produzir. Mas, de certa forma, o que me pode inquietar enquanto profissional não é o enquadramento legislativo que nós já temos e aquele até que poderemos vir a ter e que sairá reforçado com o que está a ser discutido em Bruxelas neste momento. O António aflorava ali num determinado momento que um dos desafios que tem sido colocado aos profissionais nos últimos anos é justamente quando nós temos que lidar com questões que nós não dominamos, isto é, que são as questões novas. E essas, eventualmente, ao dia de hoje, já há algumas que nós também não conhecemos. Vamos ver, em relação ao que está em cima da mesa, eu acho que vão ser dados passos que são importantes. E quando nós olhamos para o mercado português, que em rigor é aquele que nos interessa, apesar de nós vivermos num universo global, eu não creio que nós tenhamos em Portugal alguns dos problemas que nós encontramos noutras geografias, mesmo à escala europeia e para não falar até de outros pontos. Isto é, nós não temos exatamente um problema de propriedade dos meios, pode haver um caso ou outro, mas acho que as entidades que existem, designadamente a entidade reguladora, têm feito e fará certamente o seu papel. Nós não temos um problema de liberdade de imprensa em Portugal e nós não temos um problema de capacidade do jornalismo para fazer o seu trabalho. Mas sim, nós temos um problema de receita e, portanto, desde logo, de sustentabilidade das empresas jornalísticas. Isto é, qualquer um de nós, incluindo o António, que se move na esfera de uma empresa pública, tem hoje menos dinheiro para fazer o seu trabalho do que tinha há 3 anos, há 5 anos, e eu já não digo há 10 anos, onde estávamos todos no mesmo sítio, ou há 12, para ser mais concreto. E isso é um desafio que se coloca objetivamente ao jornalismo e aos jornalistas. Provavelmente nós vamos falar esta manhã sobre qual é o papel que o Estado ou outras entidades poderão ter no financiamento do jornalismo. Eu, quando ouço falar disso, normalmente pego logo na pistola, não é? Para usar uma expressão que às vezes usamos. Mas eu acho que é uma questão que se vai colocar também a prazo, que é se as receitas que as empresas de mídia geram não forem suficientes para produzir bom jornalismo, como é que nós vamos produzir bom jornalismo? Todos nós que estamos aqui sentados nesta mesa fazemos as contas sobre quantos dias é que podemos ter equipas a trabalhar fora do país, a cobrir os conflitos de grande escala. Qual é o número de pessoas que nós podemos ter a comentar determinadas um grande conflito. E, portanto, é evidente que isso dir-se-á, isso é um processo normal, que também faz parte das nossas atribuições enquanto gestores, não apenas enquanto jornalistas. É verdade, mas a atividade e o exercício da atividade jornalística tornou-se muito mais difícil no tempo em que estamos do que no tempo em que qualquer um de nós, que somos mais ou menos contemporâneos, começámos. E isso é uma coisa que me inquieta no trabalho cotidiano e que eu não vejo expressa, de certa maneira, naquilo que é o trabalho que está a ser feito. Bom, dir-se-á, isso não é a competência da Comissão, nem sequer, se calhar, à nossa escala, é com isso que a ERC tem que se preocupar. Isso são as empresas privadas e o Estado, no caso da empresa pública, que tem que se preocupar. Mas eu acho que essa é talvez a próxima discussão e deixava já aqui esta nota. Obrigado. Ricardo?
Bom dia. Eu queria só dizer duas coisas antes. Bem, em termos em termos da propriedade, é assim, nós temos um problema, ou seja, não na lei, nós estamos a falar de Portugal, mas porque o controle é totalmente ineficaz. Ineficaz, não tem prazos, quem não cumprir é completamente indiferente. Eu não gosto de personalizar, mas é assim, o Álvaro Sobrinho foi dono de um jornal em Portugal há vários anos. Não é preciso dizer mais do que isso para se perceber que, obviamente, nenhuma regra é cumprida para que o Álvaro Sobrinho pudesse ter, obviamente, um jornal em Portugal. E a Isabel dos Santos, eu sei que isso é um tema complexo para os advogados, não teve, por acaso, um canal de televisão, que era o 5º canal, por um triz, e não cumpria nenhuma regra de compliance para poder ser dona do órgão de comunicação social. Posso falar de outros casos, nomeadamente em Inglaterra, durante muitos anos, os russos eram bem-vindos como compradores de mídia, aliás, como salvadores, aliás, sempre que aparecia um problema, aparecia um russo para comprar e estava tudo bem. Não era só no imobiliário, era também nos mídia. E hoje isso já não é assim. Isto para dizer que, obviamente, também não é só um problema em Portugal, em vários países isto mudou. Por exemplo, neste momento, a venda do Daily Telegraph e do Spectator, que está nas mãos do Lloyds, porque aquilo era de dois irmãos muito conhecidos, irmãos Barclay, que, enfim, deviam tanto à banca que aquilo passou para a propriedade do Lloyds. Estamos a falar do principal jornal conservador britânico e que vende muito. O Spectator vende menos, mas é de 1700 e tal, portanto há um lado altamente simbólico, sobretudo para o Partido Conservador e para o jornalismo em geral, como é óbvio. Neste momento o processo de venda tem intervenção e controle estatal, porque há vários compradores, muitos deles são internacionais, alguns deles até são do Médio Oriente, etc. E há 10 anos, no mesmo país, no Reino Unido, isso não seria um tema. Seria vendido, o Lloyds teria direito a vender, aliás, o Lloyds tem aquilo porque ficou deviam tanto ao banco, o Lloyds tomou conta do jornal. Há 10 anos o Lloyds venderia a quem quisesse, e hoje isso não é possível. Não é só em França, houve o caso do Le Monde, que é um caso sempre muito complicado. Aliás, o próprio Emmanuel Macron, antes de ser Presidente da República, esteve envolvido em soluções para se encontrar acionistas para o Le Monde, depois é um caso mais complicado porque os jornalistas têm uma parte das ações, mas em vários, portanto, os mídias têm de facto situações diferentes, mas é só para dizer que em Portugal há um problema no sentido em que não com a lei, mas porque a lei não é cumprida, a ERC não tem meios e é completamente indiferente. É um bocado exagerado, mas se o cartel de Cali comprar cá um jornal, não acontece nada. Ou quando acontecer, pronto, já o cartel de Cali é outra coisa. Enfim, portanto, não tem, ou já fez só estou a dizer, é uma anedota, mas na verdade todos sabemos que isto é possível de acontecer. Portanto, há um problema no sentido em que não há nenhuma eficácia possível. Segundo ponto, só antes de chegar aqui, a tua pergunta é: o principal ponto, nós estamos aqui a discutir são as plataformas, não é mais nenhum. O que alterou totalmente o ecossistema de mídia em Portugal, na Europa e no mundo todo são as grandes plataformas. Nunca tinha havido no mundo empresas, nunca, com um poder global tão grande, talvez a não ser no período das companhias das Índias, etc., mas na verdade só controlavam o comércio em certas, não controlavam outras zonas onde não atuavam. Como estas empresas transacionais. Isto não é nenhuma coisa contra estas empresas, apenas é uma realidade, é um facto. E que têm um controle em vários vetores da cadeia de produção, distribuição, consumo. Porque produzem software, são por plataformas de distribuição, são plataformas de venda de publicidade, são plataformas de medição de audiências e de venda de publicidade, e são plataformas que controlam o pipeline final do consumidor. Um exemplo muito simples. Não sei agora, mas quer dizer, nós todos aqui temos nas nossas contas de Instagram, das corporativas, não é pessoais, 500, 600 mil seguidores, que se CNN, SIC Notícias, RTP, à volta disto. Nós pomos um post. A ideia, só alguém que não perceba nada disto, é que acha que um post que nós produzamos vai chegar aos 500 mil seguidores. Não vai. Vai chegar aos seguidores que o algoritmo do Instagram entende que devem ver aquilo porque estão interessados ou porque está ligado ao post publicitário deles a seguir. Portanto, a ideia, isto nunca aconteceu. Ou seja, vamos lá, percebemos como as questões são diferentes. Logo à noite, o Nuno começa um noticiário às 8 da noite, nós também e tal. Às 8 da noite é às 57, aquelas manias portuguesas. Nós começamos 2-3 minutos antes, temos algumas peculiaridades. Mas as pessoas que estão em casa carregam no botão e veem. No digital isso não é assim. Há um controle total do pipeline de distribuição, da venda da publicidade em cima e é como se tu ligasses a televisão e de repente há 4 canais que não estão lá.
ou que te aparecesse no primeiro, segundo, terceiro e quarto o que eles quisessem. Mas é isto que existe. Repare, eu não estou a dizer isto como por ser contra, isto é uma realidade. Eu estou a dizer, há um ponto que é preciso perceber a lógica das plataformas, ou então, com todo o respeito pelo direito e muito respeito pelo jornalismo, se nós não percebemos a lógica das plataformas, nós não estamos a perceber do que é que estamos a falar. Ou então estamos aqui numa discussão etérea que não vai levar a lado nenhum. E não nos podemos esquecer de um ponto, que é, as plataformas não jogam na ilegalidade, jogam numa coisa muito mais complicada e muito mais inteligente, que é, eles estão à frente da lei. Eles não estão contra a lei, eles estão sempre à frente da lei. Há um claim que se usa muito no Silicon Valley, quando estas empresas começaram, que é o Move Fast and Break Things. E esse é o lema da maior parte das empresas tecnológicas, é andar depressa e partir coisas. Porquê? Porque entendem, não é partir por partir, como crianças ou bandos de hooligans. Não é? Disromper. É porque entendem, e esta atenção é um ponto muito importante, porque tem uma grande validade, aliás, no tema da inteligência artificial, isso hoje em dia é muito discutido, que é, eles entendem, e têm uma grande parte de razão, de que a regulação pode limitar a criatividade e a inovação. Isto é muito difícil de contrariar este princípio, porque é de facto verdadeiro. A questão é depois o resto, não é? Qualquer pessoa consegue contrariar. Portanto, eles defendem que tudo o que seja regulação que trava a inovação vai prejudicar o consumidor final e o desenvolvimento económico. Este debate, agora fazemos uma coisa à parte, no tema da inteligência artificial, uma das grandes discussões que existe é, se a Europa regular demais, todo o crescimento e a inovação da inteligência artificial vai surgir nos Estados Unidos ou na China. E coloca a Europa perante uma situação complicada, que é, tem que regular, mas se regular demais não vai inovar. Se não inovar, vai ter um problema brutal do ponto de vista económico, quando sabemos que a inteligência artificial será seguramente um dos setores, dos maiores drivers de crescimento económico. Este ponto é mesmo muito importante. E um dos temas, para fechar, um dos temas mais, para não estar a falar muito tempo, o tal artigo 17, do possível apagão das plataformas. Este tema é absolutamente fundamental. Eu sou muito cético a que eles um dia o cumpram. Porque quando, por exemplo, digam, como há pouco dizia o Tiago, que está lá uma pessoa, não é um algoritmo, não acredito. Ou pronto, até pode estar uma pessoa, até pode estar um porteiro, mas por trás do porteiro, ou antes do porteiro, estão 50 algoritmos. Porque a Google só trabalha com algoritmos. Mas atenção, o algoritmo também não é uma coisa, nós no dia-a-dia, desde que saímos de casa, ligamos o telemóvel, metemos num carro, não sei o quê, estamos a ser ajudados, condicionados, como quiserem, por dezenas ou centenas de algoritmos. Vocês aqui, de certeza, na VDA já trabalham com coisas com algoritmos. Portanto, não há nenhuma questão do algoritmo como se estivéssemos a falar de um vírus fatal. O que eu digo é, a ideia de que as plataformas vão mediar ou moderar conteúdos sem recurso a um algoritmo, não é possível. Ninguém acredita nisso, mas ninguém é ninguém. É completamente impossível. A coisa é haver alguém a quem se recorra, que é uma coisa diferente. Isso eu acho que sim. Aliás, falando de um tema de direito, que seguramente aqui muita gente interessa, um dos grandes temas, dos temas mais interessantes filosoficamente, e direito também, mas filosoficamente que existiu no tema do Uber e das entregas, foi os primeiros casos de direito de trabalho em Londres, foram em Londres, em que as pessoas eram contratadas e despedidas e nunca falavam com ninguém, era sempre uma plataforma. Isso criou um problema gravíssimo nos tribunais, que era e aliás muitas das pessoas que foram despedidas ganharam, por isso não havia intervenção humana, não há aquela coisa que começou a ligar, olha, desculpa, eu estou doente, estou com febre, ou o meu filho tem que ir às vacinas, ligava-se para quem? Isso não existia, isso levantou um tema super complicado. Mas uma vez mais, mesmo para terminar, isto para dizer o quê? Sim, pode haver acho que é importante que se obrigue na lei a que haja lá uma pessoa, a que haja pessoas, a que haja possibilidades, a que esteja previsto que não podem remover os assuntos, por duas razões. Porque, são removidas por algoritmos, e esses algoritmos normalmente são por regras comerciais. Vamos lá ver uma coisa, é Money Talks, não é? A primeira regra comercial. Depois há regras de puritanismo, são extremamente complicadas, são super sensíveis a certos temas que as pessoas não gostam, seja lá o que isso for, são temas muito, ou imagens violentas, ou imagens não sei o quê, às vezes são temas que estão na moda e de repente, desaparece tudo, porque há imensos casos disso, e é porque é um algoritmo, é cego, e até por temas, como nós sabemos, é muito fácil mexer o algoritmo só assim com um botão. A Google e o Facebook só alteraram a política que tinham em relação a um tema, por exemplo, eu não falar de mídia, o tema das vacinas, com o Covid. E foram responsáveis durante décadas pelo crescimento de um sentimento anti-vacinas e uma prática anti-vacinas, não é só um sentimento. O país mais grave na Europa é França,
Porquê? Porque durante anos, quando tu ias ao Google e escrevias vacinas, apareciam-te com o mesmo ranking, ao mesmo nível, os artigos a explicar porque é que as vacinas eram importantes e os que as vacinas não eram importantes. Porquê? Por razões puramente comerciais e de engagement. E só com o Covid-19 é que o Google, pela primeira vez, e o Facebook, começaram a usar um algoritmo que não é que apaga, não, porque eles são contra... Enfim, a questão da liberdade de expressão, isso é outro tema mais complexo, depois é ali um lado quase libertário, mas tudo bem, em que os artigos anti-vacinas começaram a não ser ranqueados como primeiros, ou então a terem aquilo que eles chamam de flag a avisar. Isto para dizer o quê? Sim, não é possível que não haja algoritmos, vai haver algoritmos, é importante que haja moderação de alguém e regras para se poder, mas eles têm sempre um controle de distribuição, que é o mais grave que muitas vezes as pessoas não esquecem. Aquilo até pode lá estar, mas ninguém vê. Ou seja, um conteúdo que nós pomos que nós lançamos, a CNN lança um push agora, e este push tanto pode ter 500 mil visitas, como pode ter 10 mil visitas. E, ok, se o título for bom, então se o artigo for interessante, mas às vezes não é só isso. Se o Google ou o Facebook quiserem rodar ligeiramente a manivela, o artigo ao fim de uma hora não está, ninguém o está a ver. Esta questão que o Ricardo introduziu tinha a ver com a minha segunda questão que eu tinha aqui, que é, há sempre dois aspectos muito relevantes quando se fala de um pacote legislativo. Um é a adequação do mesmo e a outra é a viabilidade do seu enforcement. Ou seja, se nós acreditamos ou não que existem os mecanismos in place necessários para conseguir fazer, digamos, a imposição dessa lei. Qual é que é a vossa opinião sobre este tema? Isto é, os mecanismos que aqui estão a ser colocados. Isto é, um regulador europeu, que é uma espécie de modelo parecido com aquilo que as telecomunicações têm com o BEREC, ou seja, que reúne os representantes dos reguladores nacionais com os poderes que foram referidos pelo Tiago. Esta arquitetura institucional, a forma como isto vai funcionar, supostamente, é suficiente para fazer o enforcement dos princípios que, pelos vistos, todos concordam? Eu julgo que nada é suficiente. Talvez valha a pena pôr a questão um bocadinho na linha que o Ricardo dizia há pouco, nessa tensão que nós teremos sempre entre a liberdade e depois a regulação, esse enforcement, ou algo um bocadinho mais brando, o que seja, no cumprimento de regras. Nós temos um problema que resumimos sempre, a globalização, é muito difícil de regular. Uhum. Nós estamos, quando falamos destas envelopes, destas grandes plataformas, elas são talvez a expressão máxima da globalização. E nós sabemos como instâncias mesmo supranacionais são sempre insuficientes para fazer esta regulação, porque há sempre escapatórias. Portanto, se a União Europeia cria regras, as coisas depois podem funcionar por outras geografias. E depois há questões aqui que se colocam, que são questões de sempre e que se vão colocar sempre, que é o princípio da liberdade tem sempre um problema, que é quando, por bons motivos, por motivos que todos podemos aceitar, se quer introduzir regras, criar limitações, sanções, corremos quase sempre o risco de limitar essa liberdade. E isso está a acontecer nos nossos dias. No dia 7, quando a questão em Gaza quando a questão em Israel se colocou, no ataque do Hamas, a partir daí foram desencadeados uma série de mecanismos restritivos da liberdade de expressão. Proibiram-se manifestações, o direito à blasfémia voltou, ou melhor, a proibição da blasfémia voltou a fazer parte de regulamentações, etc. Há N países que criaram restrições à liberdade que não são por princípios saudáveis. Elas são inspiradas por bons motivos, para evitar, digamos, conflitos nacionais entre comunidades, pacificar, evitar grandes tumultos nas ruas, tudo isso. Mas elas representam, de facto, limitações à liberdade, que em tempos normais nós não aceitamos. E depois, quando se criam exceções, algumas ficam. Claro. E esse é o grande problema que temos numa atividade para que a liberdade é muito importante, como é o jornalismo. E depois, esta história que a Presidente da Comissão Europeia falava que os médias não são um negócio como outro qualquer. Eu restringia aqui uma diferença entre algumas coisas que estamos a falar. Nós falamos de comunicação, mas o jornalismo é uma parte desta comunicação, não esgota a comunicação. Nós trocamos mensagens,
O discurso de ódio não é em princípio, um discurso jornalístico. Não é jornalismo. O discurso de ódio é feito na comunicação, na interação entre as pessoas, e pode acontecer. Enfim, pode haver peças ditas jornalísticas que inspirem discursos de ódio, não é impossível, e é preciso ter atenção a isso. O que eu estou a dizer é a dificuldade que está aqui, a tensão, esta dialética é muito difícil de regular e de estabelecer. Seja porque não é possível as tais sanções que aqui, pelos vistos, em relação às envelopes, não são propriamente muito claras, e se forem, talvez não sejam muito claras, porque elas são muito difíceis de aplicar, talvez porque é esse o problema que surge. E, portanto, o quadro regulatório, as entidades que podemos criar, nós temos muitas entidades. Nós somos das atividades mais reguladas. Nós temos provedores, nós temos conselhos de opinião, nós temos conselhos de redação, nós temos uma entidade reguladora. Há muitas entidades que regulam o exercício jornalístico em Portugal, e não apenas em Portugal, mas noutros países. E é justo que, se calhar, que assim seja, esse escrutínio seja forte, porque o dito quarto poder, que se calhar é mais o quarto equívoco, como Mário Mesquita gostava de dizer, porque há poderes talvez bastante mais fortes e que nos condicionam, como os exemplos que aqui foram dados ainda há pouco, é bom termos consciência disso. O jornalismo está muito enfraquecido. Esta notícia é uma notícia triste, mas o jornalismo está muito enfraquecido. E esta ideia de que as máquinas, que obviamente com vantagem nos ajudam a viver e a trabalhar, e obviamente que a inteligência artificial e os algoritmos não nos vão matar e, portanto, temos que saber conviver com eles da forma mais saudável, porque nos podem ser úteis e ajudar. Mas a verdade é que o jornalismo tem que ser feito com pessoas. Esta história das pessoas, não apenas para a moderação, não apenas para a regulação, coloca-se no exercício. Eu fico preocupado que o juízo que se faz sobre aquilo que é notícia, sobre a forma como se escrutina, sobre a persistência no nosso trabalho jornalístico, isso é feito por pessoas, com a ajuda das máquinas, são ótimas para facilitar o nosso trabalho, mas tem que ser feito por pessoas. E esta ideia de que nós vamos abatendo pessoas nos contingentes jornalísticos, assim, aos magotes, como já está a acontecer em Portugal, é uma ideia perigosa, muito perigosa. O jornalismo tem que ser feito por jornalistas, porque tem regras, além de mais, que tem que respeitar. É uma profissão com regulamentações muito apertadas, muitas vezes, e é bom que assim seja. Portanto, estamos aqui a falar de direitos em relação à proteção da independência editorial, da autonomia, tudo isso é relevante, mas também há aqui um correspondente de deveres que nós temos e que somos escrutinados, às vezes perseguidos, de forma a condicionar o nosso trabalho. Às vezes vigiados, e isso não é uma história, em Portugal também acontece, há processos em tribunal ou ainda a decorrer de jornalistas enfim, que já passaram por diversos órgãos de comunicação e que nos obrigaram, eu, por acaso, na minha casa onde trabalho, a tomar posições públicas. Eu tomei posições públicas mesmo não tendo diretamente nenhum jornalista, porque achei que era uma oportunidade que não podia passar despercebida de alguém que tinha ordenado vigilância a jornalistas em Portugal. Isso aconteceu em Portugal, não é uma história que a gente conta lá fora. E, portanto, mesmo o funcionamento da justiça deixa muito a desejar. É evidente que aqui também estão essas preocupações que também atingirão outras regulamentações. Para responder mais diretamente à questão do regulador, acho que deve haver reguladores nacionais que, do mesmo modo que se fazem recursos para instâncias europeias ou supranacionais, elas podem existir e existir comitês europeus que obviamente não devem substituir as realidades nacionais e o escrutínio, o trabalho nacional. Os reguladores precisam de ser independentes e reforçar a sua independência e de ser credíveis, e muitas vezes eles colocaram em causa a sua credibilidade e devem funcionar de forma útil, entendendo o mercado em questão, terem um conhecimento aprofundado daquilo que se joga num bem público, que é o jornalismo. Convém lembrar, a informação e o funcionamento dos nossos órgãos de comunicação social são considerados bens públicos, não são puros negócios. E o jornalismo é bastante mais do que isso. Convém que seja um bom negócio para ser sustentável, mas ele é bastante mais do que isso, não é um negócio de cura. Muito bem. O enforcement. Também quero comentar um bocadinho. Queres comentar um bocadinho isso? Quero, mas já agora quero só pegar numa coisa que o António disse, porque eu tenho um jornalista da minha redação e
e quando isso aconteceu ele não era jornalista da TVI, que está neste momento, curiosamente ele foi ilibado na primeira instância e depois na relação foi condenado, vamos ver o que é que sucede agora, justamente por ele e outro camarada de profissão. Ele é o Henrique Machado, o outro jornalista é o Carlos Rodrigues Lima, que está agora na Visão. Eles foram, digamos, alvo de vigilância, alvo de escutas e coisas do género. Portanto, eu quando vejo que a futura legislação vai proteger esse tipo de ações em relação aos jornalistas, desse ponto de vista fico mais descansado, digamos assim. E já agora, eu devo dizer o seguinte, eu sou aquilo que os teólogos designam como um mezzo credente. O que é um mezzo credente? É um cético que crê e um crente que duvida. Bom, e portanto, aplicando isso à discussão que nós, de certa forma, estamos a ter aqui, o que eu encontro no que nós temos à nossa frente, e que foi explicado aqui e bem, é de facto um conjunto de mecanismos que reforçam a proteção do jornalismo, das empresas de mídia, e portanto nenhum de nós, em tese, discorda do que aí vem. Pelo contrário, são bons elementos de reforço do nosso trabalho. Agora, como explicou aqui, e acho que bastante bem o Ricardo, e se quisermos andar para trás, bom, andemos uma década, não é preciso mais. Tudo isto se passou demasiado depressa e todos nós andámos demasiado devagar. E, portanto, aconteceram imensas coisas para as quais os mídia convencionais, os reguladores convencionais e os Estados, tal como eles estão organizados, não estavam preparados. E isso deve, aqui entra o cético, e isso deve nos fazer pensar se, com tudo aquilo que nós teremos à nossa frente e que nós não conhecemos ao dia de hoje, mesmo que tenhamos a pretensão de ter lido um estudo que foi publicado aqui, um trabalho que foi feito acolá, se nós estamos preparados para o que vai suceder a seguir. Eu não tinha visto a notícia do Sports Illustrated, mas eu acho que vamos ter várias notícias e vários casos desses nos próximos tempos. E até vamos ter aqueles que não serão conhecidos. Muitos, vários. E isso era uma discussão que há 2 anos seria impensável num fórum destes ou dentro de uma redação. E nós vamos ter também, para além das questões, por exemplo, que a inteligência artificial vai trazer ao trabalho em geral e ao trabalho jornalístico em particular, nós vamos ter também a questão, eu insisto muito nisto, talvez porque tenho uma visão não apenas jornalística, mas como nós temos os três, mas transversal aos mídia, aquilo que me inquieta verdadeiramente ao dia de hoje é a capacidade que os mídia convencionais têm, ou neste caso não têm, de irem ao mercado e as receitas que conseguem captar serem suficientes para manterem o mesmo tipo de atividade que têm ao dia de hoje. Isso eu acho que é objetivamente um problema. E não há uma ingenuidade subjacente a esta lei que o Ricardo já de alguma forma tocou e que, como sendo a APDC aqui uma entidade que tem como associados empresas de tecnologia, não há uma ingenuidade aqui subjacente a esta lei de acreditar, por exemplo, que com tanto conteúdo gerado, seja pelas empresas de comunicação social, seja por pessoas, isso vai ser feito com pessoas, como o Ricardo dizia. Acreditam nisso? Ou qual é o papel que as pessoas têm que ter nesse loop? Porque, dada a quantidade desses conteúdos, a gente pode até colocar-se na perspectiva de quem queira fazer essa mediação e que o queira fazer corretamente, mas é mesmo possível fazer isso sem que sejam os algoritmos, em primeiro lugar, a tomar conta da situação e, eventualmente, colocar as questões mais delicadas às pessoas. Posso dizer uma coisa de lá para ali, que às vezes é óbvia, mas nem sempre funciona.
talvez a primeira regra fosse a obrigação de dizer que isto foi feito por um algoritmo ou isto foi feito por inteligência artificial. A primeira coisa que nós, quando falamos de transparência, até estamos a falar de transparência de propriedade dos órgãos de comunicação social. Das plataformas, a gente nem coloca a questão da transparência. Ela também devia ser ainda mais exigível no sentido do impacto e do brutal poderio que eles detêm na economia mundial. E essas questões de transparência não é apenas de propriedade, é dos seus processos, como é que eles funcionam. Quer dizer, eles deviam ser auditados, monitorizados, não propriamente como a polícia, não defendo isso, mas as questões até se colocam aí hoje de uma forma mais crítica. Mas a simples, entre aspas, identificação de que isto foi feito por um algoritmo ou isto foi feito por inteligência artificial, acho que é uma regra mínima que saudável. Quer dizer, só isto já nos deixava um livre-arbítrio e uma percepção das coisas que pode ser diferente. Se calhar não muda muito, mas é diferente de eu saber que isto foi feito por inteligência artificial ou não saber. A história de dizer que isto que é falso, que a autoria é falsa, que foi criado por inteligência artificial, era uma questão que, à partida, já faria pensar quem fez. Obviamente que depois não basta fazer a lei. Pois é, obviamente a dificuldade maior é como é que se cumpre e como é que se faz cumprir. Agora, quando nós vemos, termino já isto, nós somos muito faladores, como se sabe, olhando para Portugal, por exemplo, nós ainda temos uma lei de imprensa que trata os média noticiosos como os outros média que não são noticiosos. Isso é absurdo. Mas continuamos a ter, e ninguém até hoje, apesar da evidência de muitas vezes nos confrontarmos, o fez. São pequenos gestos que às vezes fazem toda a diferença na exigência que se coloca depois a cada um. O Ricardo depois fala imenso, não tínhamos problemas. Não se preocupe, não se preocupe. Mas eu sobre absurdos, nós vamos entrar moderadores são vocês estão habituados a fazer. Nós vamos entrar agora numa fase, feliz ou infelizmente, é o que é, mas em Portugal temos tido imensas nos últimos anos, dadas as circunstâncias, mas em que todos nós vamos viver, e isto visto de dentro das redações, é não só anacrónico, como é mesmo cómico, que é o chamado dia de reflexão. Não, enfim, não é um caso exclusivamente português, mas o que é o dia de reflexão? É o dia em que as redações, as televisões, os jornais, as rádios, estão proibidas de dar notícias sobre o ato eleitoral que vai ocorrer no dia seguinte, que é domingo. Portanto, o dia de reflexão é ao sábado. Mas o mundo não fechou. Ou como nós costumamos dizer, a internet não fechou. E, portanto, eu, enquanto responsável da informação, não posso pôr uma notícia sobre a partir da meia-noite. Aliás, há aquela preocupação que é, isto às 11 e tal tem que acabar tudo, senão somos multados. Mas é que somos mesmo multados, vocês não estão bem a ver. Mas no site está lá tudo. E qualquer um de nós, enquanto cidadão, pois, eu quero saber como é que correu o comício do... Pronto, exato. Bom, quer dizer, isto, enquanto caricatura, diz muito às vezes. Eu tenho estado a dizer bem de algum do trabalho dos reguladores e de algum trabalho da regulação, mas diz muito também, às vezes, da falta de noção entre aquilo que mudou no mundo e o trabalho que não foi feito de acompanhamento por parte dos reguladores. E também, imagino que estejam aqui algumas pessoas e são estimáveis e fazem algum trabalho, mas eu recebo todas as semanas, o Ricardo também, e o António então nem imagino, ou melhor, imagino porque já me aconteceu, que eu já lá estive, que é todos os documentos que nós recebemos semanalmente da ERC. Bom, isso ocupa-nos uma parte do nosso trabalho, naturalmente, mas também, às vezes, colocam e trazem questões que, enfim, não fazem sentido, com inteira franqueza. Muito bem. Antes de dar a palavra ao Ricardo, queria só pedir a quem esteja ou na audiência ou em casa a ver este nosso trabalho, de colocar questões, porque nós temos aqui um slot para colocação de questões pela audiência, mas é necessário que as questões sejam colocadas. E, portanto, feito essa nota, passaria... Só dizer, o tema do regulador europeu é um tema interessante, altamente discutível, e que tem que se ter muito cuidado com como é que é a independência desse regulador. Porque não só há reguladores de cada país
funcionam melhor, outros funcionam piores, que têm normalmente em conta a especificidade de cada país e acho que dificilmente a União Europeia consegue passar por cima disso, ou seja, acho que os países não estão dispostos a deixar de ter os seus próprios reguladores, eu acho isso bem. Agora, tem que se ter muito cuidado com que regulador é este, qual é a presença da Comissão Europeia, que é um órgão político dentro desse regulador, tem que se ter muito cuidado. Há aqui vantagens, por exemplo, agora há muito pouco tempo, acho que foi este ano, no início deste ano, em França, os reguladores franceses proibiram a fusão de a fusão que não era a fusão, era a compra para o mesmo proprietário de 2 canais, era a M6 e um outro canal francês comercial, porque pelas regras locais era uma regra de concentração, e portanto não só a ERC lá do sítio proibiu, como a própria o regulador tipo de concorrência também achou que era complicado, mas a Bertelsmann, que era o grande grupo alemão que estava por trás da tentativa de junção, disse que não fazia sentido, e um dos seus argumentos era que a regulação europeia estava toda atrasada porque os concorrentes dos grupos de mídia são concorrentes transnacionais, ou seja, são as plataformas. E, portanto, há de facto aqui uma questão. Não faz sentido, a certa altura, olhar-se para os mercados em termos de riscos de concentração quando existe uma concentração transnacional de grandes plataformas. Tem que se pensar muito bem, ou seja, quando nós falamos de concentração da aviação, concentração da banca, concentração de uma série de áreas europeias, estou a falar da Europa, não é? É um pouco difícil que não haja alguma concentração ou grupos de mídia que possam estar presentes em vários mercados. E se olhar para isto de uma forma completamente isolada, cria-se uma espécie de armadilha que leva, então, quase à impossibilidade económica de uma série de meios que, se tivessem uma capacidade transnacional, poderiam ter. Quando os seus principais concorrentes, nomeadamente, quer aquilo que nós chamamos as duas questões, que é o share of attention, se quisermos, os eyeballs, não é? A audiência, quer da publicidade, funcionam de uma forma transnacional. Portanto, isto é um tema mesmo muito interessante do ponto de vista do direito e do ponto de vista da regulação. Acho que este regulador pode ser interessante, mas temos de ter muito cuidado com que tipo de regulador se é um regulador verdadeiramente independente, se é um regulador que não tem presença política, porque depois a Comissão é um órgão político, não é? É através de eleições europeias, de eleições dos governos, os governos é que nomeiam os comissários, e, portanto, tem que se ter aqui algum cuidado sobre isso. Só uma parte sobre o tema da inteligência artificial. Atenção, hoje já existe muito, ou seja, nas redações onde nós trabalhamos, a qualquer uma no estrangeiro, nós trabalhamos, por exemplo, com a Reuters, a Associated Press, a France Press, que trabalham muito com temas de inteligência artificial. Então, por exemplo, e nem tudo o que vem de inteligência artificial é mau, ok? E há coisas que são jornalísticas. Dá um exemplo muito simples. Imaginemos, não é possível, provavelmente em Portugal ninguém o consegue fazer. Agora, porque custa dinheiro e tal. Era possível criar uma coisa de inteligência artificial que analisasse os resultados das eleições do dia 10 de março, assim, 5 minutos depois, ou 1 minuto depois, criando centenas de artigos só factuais, a dizer qual é o sítio onde o partido X caiu mais, qual é o sítio onde o partido mais, não sei o quê. Isso é facílimo de fazer a inteligência artificial. Há uns anos, já estamos a falar há 4 ou 5 anos, em França, o Le Monde, que é um jornal muito clássico, gerou, numas eleições autárquicas, milhares de artigos feitos de forma automática, exatamente para que o morador de Fornos de Algodres, sem nenhum desprimor, conseguisse ler alguns artigos que analisavam os resultados eleitorais lá. Não diziam se tinha sido um bom presidente de Câmara, se tinha havido uma polémica, era só aqui o PSD ganhou e teve a melhor votação desde não sei o quê, com não sei o que mais, e gerava artigos uns atrás dos outros. Isto pode ser interessante para as pessoas da Lourinhã, de repente, na noite, podem ler 20 artigos sobre a Lourinhã, puramente factuais, que mais ninguém vai ter tempo para fazer. Portanto, isto hoje já acontece imenso. Bem, em casos como meteorologia, é praticamente tudo já feito com inteligência artificial. Os artigos. Resultados de desporto, não é artigos daquelas contra-crónicas que se fazem muito na Tribuna de Expresso, no Observador, não. É o artigo a dizer ganhou, o gol foi aos 90 minutos, não sei o quê, houve um... Esses artigos já são, hoje em dia, muitos artigos que nós lemos são gerados por inteligência artificial, porque, aliás, vão buscar uma base de dados e dizem é a 20ª vez que o Real Madrid ganha por 3-2 nas provas europeias. Aquilo sai em sai no 92º, porque é automático. Depois não vai dizer, Ricardo, que foi aquela troca daquele jogador e isso o problema que se pode colocar aí é que esses conteúdos podem ser tantos e tão diversos que às tantas a atenção do público já não está lá. Eu acho que aí a questão e a moderação humana pode fazer Eu costumo dizer uma coisa que é, negar a tecnologia é uma coisa absurda, não é? Obviamente. E para o jornalismo também.
Claro que isto é um desafio muito mais complicado pela dimensão que tem, pela velocidade que tem, ou seja, aquilo que dizemos, estas coisas agora são muito rápidas, e depois são, ao contrário, por exemplo, da Revolução Industrial, começou em Inglaterra e demorou para aí 10 anos ou 15 até chegar à Holanda, ou 20 anos a atravessar o Canal da Mancha. Agora, neste ponto de vista digital, uma coisa que é inventada no mês seguinte pode estar a ser aplicada desde o Ruanda à Califórnia e à Nova Zelândia em simultâneo. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Nunca aconteceu. Agora, nós não podemos negar, o jornalismo foi sempre impactado e alterado e condicionado e muitas vezes melhorado pelas alterações tecnológicas. Como dizer, a primeira guerra da Crimeia, a primeira, final do século XVIII, se não estou em erro, é a primeira que tem telegrama. É a primeira em que há um telegrama. E isso mudou totalmente a guerra e mudou totalmente o jornalismo. Foi a primeira vez em que os enviados a uma guerra escreviam lá os seus textos e eram publicados no dia a seguir em Londres. Nunca tinha acontecido. Normalmente eles estavam em guerras, mandavam uns despachos, uns artigos, que passado uma semana eram publicados em Londres ou em Paris. Aquela foi a primeira guerra em que havia uma batalha e no dia a seguir aquilo estava no Times e no Daily Telegraph, etc. E isso alterou brutalmente o jornalismo. O governo britânico não estava preparado para isso porque correu mal, houve batalhas que correram muito mal, essa carga da Brigada Ligeira e para um ponto que aliás mudou a guerra para sempre, que foi, os ingleses descobriram que morriam mais soldados por razões de saúde e de higiene, ou falta de higiene, do que na batalha. E foi aí que pela primeira vez apareceu o Florence Nightingale, começaram a ir os médicos e os enfermeiros. Os britânicos mudaram totalmente a forma logística de apoiar os exércitos, e essa guerra foi totalmente condicionada pela forma como o jornalismo aconteceu, com o professor do telegrama. Nós podemos rir, mas na altura o telegrama foi uma revolução tão grande como a inteligência artificial. Portanto, não há nenhuma dúvida que nós agora estamos aqui em 2023 e tal. À velocidade agora vamos ter eleições, se calhar já nas outras a seguir, já estamos tudo com estas, ainda vai ser difícil. Mas é óbvio que daqui por 2, 3, 4, 5 anos nós vamos estar, nós ou quem estiver nos nossos lugares, a gerir e a preparar noites eleitorais com ferramentas fortíssimas de inteligência artificial. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isto. Não vai ser só para o desporto, não vai ser desporto no sentido de resultados, não vai ser só para a Bolsa, ou seja, o relatório da Bolsa de Nova Iorque sai feito hoje. Claro. Quando as pessoas recebem aquilo, é tudo feito por inteligência artificial, porque é só dizer se isto desceu aquilo, ele não tem depois uma análise, não tem opinião. Portanto, isto é feito por inteligência artificial, mas não tenho a mínima dúvida, já hoje. A questão não está na quantidade dos conteúdos, porque a quantidade será a que as pessoas quiserem, é o que é. Não há dúvida sobre isso. A questão está em, que eu concordo, nós temos que fazer esse disclaimer do que é que tem inteligência artificial e em saber manter o jornalismo útil e diferenciado. Agora, não é negando a tecnologia. Obviamente. Uma questão que ficou também aqui transversal às vossas intervenções e que é o facto de que muita coisa aconteceu e o mundo, às tantas, não deu por isso. Penso que foi John Lennon que disse uma frase como: o futuro é aquilo que acontece quando a gente está preocupado a fazer outras coisas. E de facto, houve uma disrupção em muitos setores, surgiram players completamente diferentes, a comunicação é hoje completamente diferente, a tecnologia tem um papel completamente diferente. No entanto, a justiça, a regulação, etc., continua a ser bastante lenta. Houve uma coisa que talvez tenha passado despercebida, mas aqui há poucos anos, a Dinamarca nomeou um embaixador junto das empresas digitais, que era um embaixador de carreira. Portanto, tinha sido embaixador, talvez, na Indonésia, e passou a ser um embaixador junto das empresas digitais. Para quê? E o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, na altura da posse, disse: isto faz-se porque muitas das empresas digitais são mais importantes para a Dinamarca do que a maior parte dos Estados. E, portanto, se eu tenho embaixadores nos Estados, também tenho que ter embaixadores junto das empresas digitais, por maioria de razão. Para quê? Para antecipar aquilo que é possível ou não é possível negociar com as empresas digitais, para preparar a sua chegada a determinados mercados, neste caso no mercado nacional, e fazer, digamos, essa antecipação, uma vez que, para garantir que os instrumentos de regulação e a justiça, etc., não anda demasiado lenta relativamente à forma como esses players se movimentam. Como é que pensam, vocês que estão no terreno e que precisam de vez em quando recorrer à justiça, de recorrer enfim, ao regulador, como é que pensam que esse tema pode ser endereçado de uma forma disruptiva?
Senão isto é uma batalha perdida. Sim, a questão da velocidade é uma questão muito crítica no nosso trabalho. Eu voltando um bocadinho ao Eu ia pedir era que as intervenções agora fossem mais curtas. Pronto, para a gente mais rápido. O que o Ricardo estava a dizer sobre as máquinas e a tecnologia, que melhorou muito os nossos processos e a velocidade de trabalho, é evidente que é assim, mas não é completamente assim em relação ao nosso trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? As telefonistas foram substituídas de um momento para o outro e não se deu por isso, não eram precisas. Os jornalistas, pelo menos da forma que eu acredito, no futuro pode ser outra coisa, eu não faço ideia, se calhar não... Para isto ser ainda uma disciplina útil na interação e não pôr em diálogo as comunidades, em partilharmos espaços públicos, em discutirmos as coisas, em transmitirmos novidades, que é a essência do jornalismo, eu quero acreditar, com toda a tecnologia à nossa volta para nos ajudar, continuar a fazer sentido. Nós continuamos a discutir entre nós, eu acho que é um falso problema, mas ele existe e gerimos-o todos os dias, que tem a ver com a questão da velocidade, que é, nós não podemos desguarnecer uma frente quase instantânea da atualidade. Quando desguarnecermos esta frente de trabalho, nós estamos a pôr em causa a sobrevivência do jornalismo e a sua justificação. Mas ela em si encerra um perigo enorme, porque quando nós não temos distanciamento ou não conseguimos fazer mediação, estamos a pôr em causa aquilo que é a essência do jornalismo. Verdadeiramente poderíamos ser tentados a pensar que o jornalismo é apenas o jornalismo lento. E não é. Mas essa face, essa modalidade é cada vez mais necessária, isto é, precisamos de libertar jornalistas para fazer jornalismo mais lento, mais trabalhado, que acrescente valor. E esse é o nosso problema. Nós temos que gerir as duas frentes. Uma de resposta imediata, quase instantânea, que a máquina nos resolve numa parte, mas depois o resultado, se formos logo outros, a máquina não vai ler o que é que se passou de diferente ali, que está ali simbolicamente representado a uma tendência que ali está. A meteorologia pode ser uma questão estatística. Nós sabemos que podemos ter meteorologia de base estatística. Ela existe, está a dispor há muitos anos, nem sequer é uma novidade. Mas não é a mesma coisa quando nós temos um meteorologista que tem o seu olhar, o seu histórico, a sua experiência e consegue... Posso ter o meteorologista criado em inteligência artificial, mas até já nem preciso dele. Há muito tempo que eu tenho previsões meteorológicas que são de base estatística, não são sequer feitas por meteorologistas, mas por estatísticos. Para responder diretamente, nós lidamos com a lentidão das instituições, em regra, não apenas dos reguladores, da justiça, etc. Nós temos a mediação que fazemos na sociedade reflete muito essa dificuldade, ou seja, a justiça pode ser mais rápida, nunca será tão rápida como nós somos a falar das questões da justiça. E essa questão é insolúvel, não vale a pena estar a pensar que vai aí um salvador, é insolúvel. Os ritmos da sociedade nas várias instâncias são diferentes e serão sempre, não mudarão. Agora, precisamos de tirar partido das ferramentas que estão ao nosso alcance para sermos todos mais eficazes e também de ter massa crítica suficiente também nos órgãos de comunicação social e nas redações, que consiga acompanhar, aconselhavelmente antecipar, as revoluções que aí estão em movimento e que nós não damos conta delas. Portanto, como alguém diria, há um tempo do jornalismo e há um tempo da justiça. Sobre este tema dos diferentes tempos. Enfim, eu acho que o António... Indo ao encontro da economia do tempo, acho que o António explicou bem. Hoje, talvez pegasse só num dos aspectos e o aprofundasse um pouco mais. E aí, sim, entre aspas, as máquinas podem ajudar-nos, mas não fazem tudo. O grande desafio, talvez seja exagero, um dos principais desafios que existe ao dia de hoje dentro das redações é justamente os diferentes tempos e ou ritmos que nós temos que gerir. E isso não era efetivamente assim quando qualquer um de nós começou. Porque é preciso pôr no ar um canal de 24 horas de informação, é preciso ter sempre atualizado um site, é preciso produzir posts para as redes sociais e é preciso fazer jornais generalistas que têm um outro ritmo. E para dentro dos jornais generalistas é preciso segmentar produtos
que ainda exigem outro tipo de produção. E, portanto, isso também significa que é preciso ter um conjunto de pessoas e gerir as suas expectativas e insatisfações que nos obrigam, de facto, a uma tarefa que é bastante mais ingrata do que já foi noutros tempos. Numa fase, repito, em que quer dizer, quando eu comecei na profissão, o jornalismo era talvez uma das atividades que mais captava a atenção das pessoas que estavam a chegar ao mercado de trabalho. Não é? As pessoas achavam extraordinária a ideia de ser jornalista, pois eu devo dizer-vos que hoje a maior parte dos miúdos que eu conheço não acham extraordinário a ideia de ser jornalistas. E, sobretudo, os que acham interessante, mas, e bem isso, porque isso é um movimento geracional, que não tem aquela ideia que é, bom, eu entrei agora e não me interessa quando é que saio. Não, eu entrei agora e qual é o meu horário de saída, não é? E quantos dias é que eu tenho de folga e tal. E, portanto, eu nem sequer olho para isso, posso ter uma visão mais crítica ou menos crítica, mas a minha visão é indiferente, porque eu acho que isso é mesmo uma atitude geracional, não é? As pessoas querem ter o seu tempo e têm direito a ter o seu tempo. E nós também temos que saber gerir isso. Há 2 dias, e acabo com isso, na entrevista com o Primeiro-Ministro, a essa altura ele dizia assim: um dos problemas, não era o único, naturalmente, mas um dos problemas que há com os médicos mais jovens é que eles não querem fazer horas extraordinárias. Não querem, por isso simplesmente não querem. Talvez não seja mentira, não é? Muito bem. Ricardo, só uma nota para podermos ainda colocar ali uma questão que já temos. Só uma nota sobre o tema do regulador e da lei. Sim, as leis não estão muito adaptadas, estão mesmo desadaptadas. Há um caso básico, é o caso da publicidade, por exemplo. E não é nada contra a lei, não me entendam mal. Por exemplo, o álcool é proibido em televisão, fazer publicidade antes, se não me engano, das 10h30 da noite. Mas se formos ao site da RTP ou da CNN, uma coisa, pode estar agora uma coisa e tal lá, Licobeirão. Assim, isto não é errado, isto só mostra a inutilidade de certas leis, ou seja, inutilidade no sentido da desadequação. As regras de legais estão habituadas a uma lógica de consumo e o consumo mudou de tal forma que, de repente, a lei é totalmente ineficaz, porque apenas proíbe que uma televisão clássica possa pôr um anúncio de álcool. E eu não tenho nada contra isso, tudo bem, sei porque é que há essas restrições. O que eu digo é, hoje o consumo num telemóvel, consumo de mídia neste caso, o telemóvel é permanente por parte das pessoas e aí não se aplicam porque são inaplicáveis, portanto nem sequer são inaplicáveis e portanto tem que se pensar se faz sentido. Só um outro ponto sobre os reguladores, que é um caso que preocupa muito, que é o caso de uma espécie de hipersuscetibilidade que existe hoje de consciência de proteção do público, que é uma coisa que eu acho gravíssima e perigosíssima e que se notou muito com a guerra, com as 2 guerras da Ucrânia agora, que é, de repente, se os reguladores tivessem a ideia que têm hoje do que é que são uma imagem violenta, nos anos 60, nenhuma das fotografias célebres do Vietnã, que vocês sabem o que estou a falar, seja a miúda a correr na estrada, seja o outro a ser morto, nenhuma dessas fotografias tinha sido publicada. E isso levanta um tema que é, uma das questões que mais levou à mudança da opinião pública nos Estados Unidos sobre a guerra do Vietnã e, ao fim da guerra do Vietnã, foram algumas das imagens mais brutais que foram divulgadas. Eu não estou aqui a defender a banalização da brutalidade. Sim. Mas, se nós pensarmos em praticamente todas as guerras, eu falei do Vietnã, que é muito icónica, mas muitas outras, as imagens de brutalidade, de violência gratuita, ajudaram muito à consciencialização das opiniões públicas sobre o que é que a guerra era e ao fim dessas guerras. Se de repente nós criamos um nível de proteção tal em que as pessoas não podem ser expostas, já nem falo da questão do jornalismo, do direito do jornalismo, estar a fotografar ou a filmar, etc. Estou a dizer, isso ainda é um outro tema mais complexo. Mas, para mim não é nada complexo, mas percebo. Isto é meio absurdo. E quando começou a guerra da Ucrânia, recebemos todos, vocês também devem ter recebido montes de recomendações e tal. Eu fiz uma exposição relativamente longa a explicar o que é que eles tinham alguma razão e o que é que era o absurdo. Ia mostrar o absurdo. É filosófico, é prático, se olharmos, basta olhar para os últimos 20, 30, 40 anos para perceber exemplo. Isto é extremamente complicado, extremamente complicado. De repente os reguladores estão-se a transformar numa espécie de protetor
da sensibilidade comum, nós não estamos a falar de brinquedos das crianças que podem engolir e morrer. Isso, ainda bem que há os reguladores para isso. Estamos a falar de uma coisa que é as pessoas têm que ser conscientes, têm que ser responsáveis, as pessoas não são anormais, podem desligar quando não quiserem ver, etc. Mas, de repente, deixarmos de expor as pessoas a imagens que são violentas, de atos que são, por sua natureza, absolutamente violentos, encerra um perigo que os reguladores não estão sequer a pensar. Muito obrigado. Então uma questão colocada. Assim, a questão que nós temos aqui online, que já foi um pouco abordada, se calhar depois até o Ricardo podia começar porque pegou por isto, que era, o João pergunta se gostaria de saber como é que os convidados veem a hipersaturação do conteúdo editorial das notícias, neste caso, na indústria do jornalismo, tema que já se discutia antes da inteligência artificial, mas que agora foi multiplicado pela mesma, como o possível surgimento do AI News Farms, não é? E como é que vocês respondem a esta questão da qualidade e da confiabilidade das informações geradas por os algoritmos sem a supervisão adequada dos padrões jornalísticos? Duas questões. Com a vossa autorização, a gente estenderia até às 11h15, uma vez que começámos. Muito rapidamente, até porque o Nuno já respondeu a uma parte na pergunta, na resposta dele sobre o tema Nós hoje produzimos em várias pistas, e aqui estou a usar a palavra produção, não é? Mas é o que é, pronto, é produção. É a produção jornalística, mas é produção. Eu não acho isso mau, atenção. Portanto, eu não acho que a hiperprodução seja um problema. É sobretudo para nós um desafio, é muito mais difícil. Nós todos trabalhamos juntos há vários anos e nós tínhamos uma pista, se quisermos. Eu, quando comecei em 89, o Expresso era um jornal que saía ao sábado. Hoje o Expresso é um jornal onde estão tipos a escrever às 6 da manhã e a fazer live blogs, etc. e tal. E nós dizemos, mas os live blogs, que é aquela coisa do minuto a minuto, sim, mas o live blog da guerra da Ucrânia, nos últimos 16 ou 17 meses, foi a coisa mais lida do Expresso ou do Público ou do Observador. De longe, porque as pessoas querem ler live blogs. Nós dizemos, mas live, certo, as pessoas querem ler live blogs. Mas há uma questão interna que é, os jornalistas dizem, mas o que é que eu agora estou ali num live blog a dizer 10h20, John Kerry diz não sei o quê, 10h40, Van der Leyen diz não sei o quê, 10... Certo, mas aquilo permite, eu que sou bastante mais, não sou conservador, mas já tenho 55 anos, portanto naturalmente estou habituado a outros padrões, ou estive habituado. Eu, nos últimos, quer em Gaza, quer na Ucrânia, eu de repente, quando queria saber, ia aos live blogs, que era o sítio mais rápido de perceber tudo o que tinha acontecido, estava lá embedded dos artigos de opinião, estava tudo. Portanto, isto é o que é. Ou seja, tem a ver um pouco com a tecnologia, mas tem a ver com, há um ponto que é, nós trabalhamos para pessoas, e não é as pessoas, só fazemos o que as pessoas querem, não é isso, mas hoje em dia, uma pessoa acorda às 7 da manhã e quer saber o que se passou. Portanto, numa redação, alguém tem que ter escrito ou trabalhado o que se passou durante a noite. As pessoas que, por exemplo, falando do Expresso, do qual eu também tenho algumas responsabilidades de gestão, não de editoriais, é um jornal que é vendido, neste caso, à sexta-feira, mas há pessoas que o estão a ler hoje às 7 da manhã e ontem às 2 da manhã. E, portanto, tem que haver pessoas a escrever sobre isso. Há uma entrevista numa segunda-feira à noite, e tem que haver análise nessa segunda-feira à noite. Não há como não fazer num jornal. É impossível. E tem que haver um podcast no outro dia de manhã. E tem que haver posts nas redes sociais, mais trabalhados para o público daquelas redes sociais, em que se calhar vão buscar dessa entrevista a parte mais ligada à habitação, ou mais ligada ao ambiente, ou mais ligada ao trabalho, e menos ligada a temas que nos dizem respeito às pessoas mais que têm mais de 45 ou de 50 anos. Eu não acho isto mau. Porquê? Porque nós sempre tivemos que trabalhar para pessoas. Eu discuto isto muito internamente. É assim. Eu, quando comecei a trabalhar, escrevia para um jornal que saía ao sábado, porque havia dezenas e dezenas de milhares de pessoas que iam para uma banca pagar um jornal e às vezes andavam 10 e 15 quilómetros de carro para ir comprar um jornal. Hoje isso não acontece. Ou acontece muito menos. Portanto, eu tenho que continuar a trabalhar para essas pessoas, sem dúvida. São muito menos, são 50 mil, coisa que o valha. Mas eu tenho um outro número brutal de pessoas que assinam um jornal e que o querem ler ao domingo, à segunda de manhã, etc. Eu tenho uma tia de 90 anos que decidiu assinar o Expresso Digital porque achava que, porque a história só era do papel que ela lê, depois não lhe chegava para o resto da semana. Foi ela que decidiu, não fui eu que a incuti, eu até achei que era um bocado complicado. Foram os meus primos é que lhe resolveram lá o Ricardo, vamos tentar agora ser mais rápidos nesta parte final. Mas eu só estou a dizer porque eu não acho que isto seja mau. Ou seja, a ideia, quando nós falamos de hiperprodução, achamos que é sempre uma coisa má, é tipo agricultura intensiva. Não. A hiperprodução tem a ver com um tema que é, hoje o jornalismo faz e consome-se em várias pistas. Há pessoas que só ouvem podcasts. Eu outro dia encontrei já várias vezes
pessoas, miúdos, filhos, amigos dos meus filhos, etc., que têm filhos na casa dos 20, que me dizem, pá, gosto muito assim, notícias e tal, não sei o quê. Então, mas o que é que... só vejo no Instagram. Então, mas vês mais algo? Não vejo mais nada. Só sigo no Instagram, mas bom trabalho continua. Pronto. Isto para mim, mas eu não tenho que dizer nada. É um problema por causa das receitas. Mas é o que é. Se aquela pessoa só quer seguir no Instagram, ou se há pessoas... Eu sei que há pessoas hoje que contactam com a SIC ou o Expresso unicamente em podcasts. Unicamente em podcasts. Por exemplo, há um programa da SIC Notícias, que é de conhecido toda a gente, que é o Governo Sombra, que tem aquele nome de programa, cujo nome não sei o que e tal, é mais ouvido do que visto, mas de longe. E assim, e claro que isto é um problema, porque o programa tem um custo televisivo, não é? Nós sabemos bem o que é que se quer dizer. Mas, do Ricardo Araújo Pereira. Mas eu acho isto mesmo bom e fascinante. E agora, eu vou dizer às pessoas, não, deixa de ouvir e passa a ver, ou vou deixar de ter... Não faz sentido nenhum. Há mais pessoas que querem ouvir, habituaram-se a ouvir, ouvem quando vão ao ginásio, quando vão passear, quando vão no carro. Pronto, ainda bem tanto. Esse tema da grande produção não acho. A questão da produção de inteligência artificial, aí é a questão, nós temos que saber distinguir, temos que saber fazer disclaimer de quando são as nossas coisas. Agora, nós temos que ser realistas, isso vai acontecer e temos que perceber que saber distinguir e esperar que os nossos leitores, ouvintes, espectadores consigam distinguir o que nós fazemos do que fazem plataformas não jornalísticas. Muito bem. Eu, se estiverem de acordo, atribuía uma pergunta... não há mais. Porque eu ia pôr uma pergunta diferente para cada um deles, assim podemos comentar esta. Bom, eu comecei também, eu provavelmente... eu sou o mais velho aqui e está-me a lembrar que, enfim, quando comecei a trabalhar profissionalmente num jornal que saía à hora de almoço. Assim, uma coisa que já ninguém imagina. Mas era um vespertino que, enfim, morreram todos muito rapidamente os que havia. E era 24 em 24 horas que saía, não é? Portanto, os ritmos eram esses. Hoje nós temos produção em contínuo, não é? No fundo, trabalhamos todas as horas para vários canais, para várias plataformas. A sensação da hiperprodução e às vezes dizer assim, mas já estou farto de ver as... Muitas vezes, é claro que nós não podemos dizer isto, nem se pode dizer isto em público, que eu vou dizer é um bocadinho politicamente incorreto. Mas nós temos uma oferta geral na comunicação. A fragmentação das audiências é isso, que as pessoas quando não têm que estar sempre a ver as notícias de manhã à noite. Embora existam pessoas que veem e depois ficam um pouco impressionadas, e essa ideia de hiperprodução. Nós temos é que garantir que as pessoas, quando quiserem, a todas as horas, têm informação atualizada em vários canais ou plataformas. E é esse o sentido do nosso trabalho e a utilidade do nosso trabalho. O nosso grande drama é que nós, comparativamente ao que hoje produzimos, em geral, temos proporcionalmente menos pessoas a trabalhar. Porquê é que isso acontece? Por um lado, a tecnologia também nos permite fazer isso e deu esses saltos que nos permitem fazer isso, mas a grande questão que colocamos muitas vezes é precisávamos de ter, por isso eu volto a sublinhar, o jornalismo é feito por jornalistas rodeados de tecnologia fantástica, mas é feito por jornalistas e deve ser feito por jornalistas. E por isso é preciso ter pessoas com valências diversas, até na formação das pessoas que chegam às redações. A ideia de que vêm todos da disciplina de jornalismo ou de comunicação social é uma ideia empobrecedora. E, portanto, nós beneficiamos se temos biólogos ou arquitetos nas redações. Portanto, acho que é um falso problema. Não há outra solução. Nós temos que fornecer informação a todas as horas, minuto a minuto, em todos os canais e plataformas possíveis. Suficientemente especializadas e que acrescenta já agora valor àquilo que é corrente noticiária. Só um comentário final para terminar aqui este tema da hiperprodução. Caiu o telemóvel, que é hoje o instrumento mais importante das nossas vidas. Eu tenho a provecta idade do Ricardo, mas portanto sou mais novo que o António, mas quando eu comecei a trabalhar só havia uma estação de televisão. Portanto, vejam lá o que é que o mundo mudou entre a RTP de 1988 e o mundo pulverizado de centenas de estações de televisão, plataformas transcontinentais e tudo aquilo que nós falámos aqui de 2023. Eu ia dizer o excesso, mas não é o excesso. A demanda dos públicos não é exatamente... Parece que estamos a... Nós não estávamos, não é? Mas há alturas em que parece que se está a diabolizar isso. Isso não é
não é exatamente mau. Há demanda dos públicos, nós temos que ter capacidade de resposta. E devemos ter essa capacidade de resposta, seja para pessoas que só gostam de ouvir em podcast, seja para aqueles que só gostam de ver os posts nas redes sociais, e os meios têm que estar preparados para isso, e esse é, de facto, eu acho, o grande desafio que nós temos. O jornalismo, eu julgo que continua a ser uma atividade e uma profissão bastante fascinante. Agora, convém que quem a faz e o público entenda que hoje ela precisa efetivamente de uma certa proteção que não tem tido. E, para terminar, isso não significa necessariamente, não falámos aqui disso, e ainda bem, para mim não é um tema, que tenha que ser subsidiada pelo Estado, direta ou indiretamente. Mas, de facto, nós temos que encontrar mecanismos para manter o jornalismo como uma atividade forte, para que ela possa ser vigilante em relação aos diferentes poderes, para que possa exercer a sua atividade de escrutínio e para que possa ser uma aliada dos cidadãos, porque é necessário que isso aconteça. Muito obrigado. Eu agradeço imenso aos três este animadíssimo debate. Agradeço a todos os que estiveram connosco. Salientava apenas aqui da nossa discussão alguns pontos que foram considerados pelos nossos convidados como fundamentais, e um deles é a sustentabilidade do negócio. Nada se consegue fazer, não há independência que se possa obter se a sustentabilidade do negócio não estiver garantida, e isso não é um enquadramento legal que nos dá, é uma preocupação hoje em dia. Também o tema da defesa da democracia foi outro dos temas que aqui foi colocado, e isso tem a ver não só com a defesa da liberdade dos jornalistas, não tem só a ver com a forma como a comunicação social funciona, mas tem a ver também com o papel que nós damos ou deixamos de dar aos algoritmos e a transparência com que isso é feito. Falou-se também do enforcement, do enquadramento legislativo, este ou outro. Os reguladores nacionais e transnacionais são bons desde que sejam independentes. A independência desses reguladores e não a sua dependência de órgãos políticos é fundamental para garantir que eles regulam o mercado da forma adequada, e esse enforcement naturalmente terá sempre o problema de que o tempo do jornalismo é diferente do tempo da justiça, e este mundo global que nós estamos a viver vive de players muito rápidos e players que tiram partido dessa velocidade para se colocar à frente daquilo que é a regulação e daquilo que é a própria justiça. Falámos também do papel da tecnologia. A tecnologia não é uma adversária, a tecnologia é uma ferramenta essencial, é incontornável, mas isso não implica que o papel do jornalista seja menos importante, pelo contrário, é uma atividade de moderação, agora que hoje em dia muitas vezes se colocam em causa alguns mediadores, alguns moderadores. A atividade humana no jornalismo é fundamental para garantir a qualidade dessa moderação e para garantir que há um humano com experiência no caminho entre as fontes, aqueles que produzem as notícias, a notícia que é produzida e quem a consome nos vários formatos. Tudo é muito rápido, mas as pessoas têm que estar no caminho, e o jornalismo debate-se também com o problema de que não é só o jornalismo lento, o jornalismo que se faz com ponderação, mas o jornalismo rápido também é necessário, e essa dualidade tem que ser mantida, e é difícil de fazer com meios humanos que às vezes se consegue ter, e que às vezes são menos do que aqueles que são necessários, mas isso retoma o tema inicial da sustentabilidade do negócio, que é algo que tem que ser conseguido. Muito obrigado a todos e pela vossa presença.